Então, pessoal, boa noite. Vamos começar aí, falar um pouquinho. Na verdade, hoje a gente vai fazer o seguinte: eu não vou passar um conteúdo novo. A ideia da aula hoje é trabalhar alguns exercícios já visando a nossa avaliação na próxima semana, né? Que é, enfim, a última avaliação. Então, a ideia hoje eu tenho aqui alguns exercícios, na verdade são 3 exercícios, cada um deles focado nos 3 assuntos que nós vimos nas últimas 3 aulas, e a intenção é que vocês pratiquem isso aqui. Eu vou, logo que eu terminar aqui, eu já publico lá no ambiente virtual, e vocês podem desenvolver, e eventualmente se tiver alguma dúvida, a gente vai trocando uma ideia durante esses dias que antecedem aí a próxima avaliação. Então, só recapitulando, a gente tem na próxima semana a terceira avaliação, que é a avaliação final, e na semana subsequente está agendado lá no cronograma a avaliação N-1. Se eventualmente alguém precisar, faremos a avaliação N-1 também. Logo depois da avaliação, na semana que vem, isso vai acontecer na terça, né? Vou disponibilizar para vocês na terça. Eu quero ver se até o final daquela semana eu já deixo as notas publicadas, e aí com a média fechada de todo mundo. Ok, então eu vou explicar aqui. A minha intenção é deixar bem claro o enunciado dos exercícios, e a partir daqui vocês têm um tempo aí. Eu não vou deixar o tempo só hoje, eu vou deixar aberto isso aqui durante a semana inteira para que vocês efetuem a execução do exercício, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o primeiro exercício. O primeiro exercício ele está tratando do último assunto que nós falamos, que foi sobre coloração de grafos, né? Aquela ideia de colorir os vértices. Só para relembrando, né? A ideia era colorir os vértices que são vizinhos com cores diferentes, né? Que são os vértices adjacentes. Ou seja, a grande sacada ali desse modelo de grafos, ou essa abordagem de resolução de problemas usando grafos, é evitar conflitos, né? Evitar conflitos e reduzir a quantidade de recursos que a gente falava na semana passada, que eu dei o exemplo para vocês, lá da questão do data show, enfim, de produtos que não podem ser armazenados no mesmo ambiente, no mesmo local, enfim. Ou um problema de cronograma, de escalas, que é o que a gente tem hoje aqui. Então, na verdade, o que ele está pedindo aqui no exercício 1? Então, ele está dizendo o seguinte: você é responsável pela definição dos horários de aulas de uma universidade, de um curso, na verdade, né? Mas o que a gente precisa garantir aqui? Que disciplinas que possuem estudantes em comum, obviamente que elas têm que ocorrer em diferentes dias, obviamente para que a gente evite conflito de horário, né? Choque de horário. Então, eu tenho uma tabela aí no slide que está apresentando uma lista de disciplinas, e essa tabela ela está marcado com um X para cada disciplina, onde ela possui alunos em comum. Por exemplo, então na primeira linha eu tenho ali engenharia de software, e ele está me dizendo então que os alunos que estão matriculados em engenharia de software, seguindo a linha, né, eles também estão matriculados na disciplina R ali de redes, né? As colunas elas seguem a mesma ordem das linhas, né? Então o R ali é para redes, o S para SAD, o AP para algoritmos e programação, BD banco de dados, SO sistemas operacionais, IA inteligência artificial, o P de projetos e o M de matemática. Então, a mesma sequência das linhas ali das disciplinas é a mesma sequência das colunas. Então, quando eu olho para a linha de engenharia de software, a tabela me diz o seguinte, que os alunos que estão matriculados em engenharia de software também há alunos, né, matriculados em engenharia de software que estão matriculados em redes, que também estão matriculados em SAD, que também estão matriculados em algoritmos e programação e inteligência artificial. Então, significa dizer o seguinte, que então, esses caras, ou seja, engenharia de software e redes de computadores, por exemplo, eu não posso colocá-las no mesmo dia, essas duas disciplinas. Porque como eu tenho alunos em comum, é impossível que esse aluno assista às duas disciplinas. Então, eu tenho que permitir que o aluno consiga
frequentar ambas as disciplinas, no caso, engenharia de software e redes de computadores, ou engenharia de software e SAD, enfim, as disciplinas que estão relacionadas aí na linha. E assim sucessivamente. Então, eu olho para redes, então eu vejo que quem está matriculado em redes, ele também está matriculado em engenharia de software e também está matriculado em matemática. Por quê? Porque está setado ali o E e está setado o M lá no final, que é a última coluna da nossa tabela. Então, qual é a ideia aqui do exercício? A ideia do exercício vocês vão precisar modelar aqui um grafo, né? Definir qual é, e aí fica a critério de vocês, e faz parte aqui da resolução do exercício, dizer, olha, o que é cada vértice, né? Qual é o significado de cada vértice, o que cada aresta, cada link, né, cada ligação entre os vértices representa, e obviamente, como está se tratando aqui de um problema de coloração de grafos, a gente vai precisar colorir esse grafo de acordo com as exigências aqui do enunciado. E nesse caso, especificamente, eu quero reduzir o quê? Eu quero reduzir a quantidade de dias. Então, eu quero que essa oferta de disciplinas ela seja possível ser feita no menor número de dias possível. Claro que respeitando essa questão de conflito de horários. Eu não posso ter conflito de horários. Eu tenho que permitir que os alunos consigam frequentar as disciplinas, esse rol de disciplinas, sem que haja nenhum choque de horários, sem que haja nenhum conflito. Para isso, então, o que vocês precisam desenvolver? Modelar o grafo, apresentar o que significam cada vértice, né, os vértices, no caso, e as arestas, me dizer o que as cores significam, né, nesse caso, e, obviamente, que aqui o nosso objetivo final é a redução do número de dias. Né? Então, quanto menos dias eu tiver, melhor eu resolvo meu problema. Porque, num primeiro momento, você pode pensar, legal, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciplinas. Então, uma resolução bem rápida aqui seria dizer, oferta essas disciplinas em 9 dias aí e vamos embora. Mas 9 dias não dá, né? Eu quero jogar essas disciplinas dentro aí de uma semana. Enfim, esse é o primeiro exercício. O que a gente tem para o segundo exercício? Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho o segundo exercício. O segundo exercício ele está relacionado com o assunto sobre regras de associação, que nós falamos também nesse último bloco da disciplina. E era a ideia de você gerar regras de associação em cima de transações. Essas transações, normalmente, transações de compra, né? Isso estava relacionado com a questão dos sistemas de recomendação, né? Então, a ideia qual é aqui? Eu tenho, a tabela está mostrando uma lista de transações que envolve aí a compra de 3 produtos, e para cada uma das transações, são 9 transações, eu tenho o que foi comprado em cada uma dessas transações. Então, por exemplo, na primeira linha eu digo que a transação 1, alguém comprou leite e comprou queijo também. A segunda transação, alguém comprou leite, maçãs e queijo, e assim sucessivamente. Então, eu tenho as transações efetuadas e tenho os produtos que foram comprados em cada uma dessas transações. Bom, a partir dessa tabela, eu poderia começar a montar, né, as minhas regras de associação. E, obviamente, como nós comentamos aí na aula, essas regras elas têm que obedecer ou atender alguns critérios, né? E as nossas métricas, digamos assim, os nossos critérios, era que eu tenha um suporte e uma confiança altos, né? Ou seja, porque a regra só vai fazer sentido se a confiança e o suporte forem altos. Se isso for muito baixo, é porque isso está sinalizando que aquela transação, especificamente, ela ocorreu muito pouco na minha base de dados. E isso não significa, de fato, que eu tenha algum padrão ali associado. Então, só lembrando, o grande objetivo de você construir regras de associação é justamente você identificar padrões de compras, né? Porque a partir desses padrões de compra você consegue
criar filtros colaborativos aí para construção de sistemas de recomendação. Essa é a grande sacada de você utilizar ou você minerar, digamos assim, essas regras de associação. Então, tá ok. Fornecido as transações, você tem 9 transações, qual é o objetivo do exercício? O objetivo do exercício é o seguinte, então eu tenho uma outra tabela, que é a nossa tabela 3, e essa tabela 3, ela apresenta algumas regras, né? Então foram mineradas, digamos assim, ou construídas algumas regras. Regras que eventualmente tenham só um produto, regras que estão trabalhando com 2 conjuntos, né? Nós falamos sobre isso lá no material de regras de associação, né? O conjunto A e o conjunto B. E o conjunto A, como o conjunto B, eles podem ter um elemento ou 2 ou mais elementos. Então, na verdade, é uma regra do tipo se, então. O que a gente está usando aqui, inclusive, com a anotação do operador lógico ali de implicação, que é a nossa setinha. O que precisa ser feito? Tem que preencher essa tabela. Eu tenho 3 colunas aqui. Qual é a ideia? A ideia é que eu consiga preencher essa tabela dizendo o seguinte, então vamos pegar lá a terceira regra. A terceira regra está dizendo o seguinte para mim. Leite, queijo. Então, conjunto A, se A, então B. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Há uma regra que diz que quem que foi comprado leite também comprou queijo. Então, essa é a regra, né? Ou seja, o que eu quero, então? A segunda coluna está perguntando quantas transações contém o produto, ou seja, os produtos que estão contidos na regra. Então, basta que você volte lá na tabela de transações, conta, né? Uma contagem simples dizendo, ó, tem X transações aí que contém os produtos. Ótimo, isso é simples. Basta eu voltar lá na tabela de transações para verificar a quantidade de vezes que os produtos aparecem nas transações. Bom, aí as 2 últimas colunas é o que de fato nos interessa para verificar a importância ou a relevância da regra, que é suporte e confiança. Bom, aí você vai precisar voltar lá, né, no nosso material, lá tem a fórmula de como você acha suporte, como você acha confiança, bem simples, inclusive. Então, o que é preciso nesse exercício? Olhar para as regras, verificar quantas vezes elas ocorrem lá, que é a frequência, na verdade, de ocorrência dessas regras na tabela de transações, e depois calcular para cada uma das regras suporte e confiança. Simples isso, mas está dentro daquilo que a gente conversou quando falamos de regras de associação. E vou bater de novo aqui, vou enfatizar. Essas 2 métricas aqui, o suporte e confiança, são determinantes aí para que eu consiga identificar se uma determinada regra ou se determinadas regras são de fato importantes para que eu contenha algum padrão de compra ali, para que eu consiga depois criar sistemas de recomendação, dizendo, ó, sujeito aqui, se eu olhar para a penúltima regra, ele está dizendo, ó, comprou maçã e queijo, e também levou leite. Então, a hora que o sujeito chegar lá e comprar maçã e comprar queijo, eu vou dizer, ó, quem comprou isso aqui também comprou leite, que é aquele sistema de recomendação tradicional que todo mundo está acostumado, todo mundo já interagiu com algum sistema de recomendação. E aí, independe de produto, você pode aplicar isso para qualquer tipo de produto. Ótimo. Exercício 2. O exercício 3, aí, falando do outro assunto que nós abordamos também, aí voltados também para a teoria dos grafos, que a gente falou de árvore de cobertura mínima. Qual é? Só relembrando de novo. O legal aqui que eu estou fazendo um resumão dos assuntos e já estou focando aqui em cima do exercício. A gente falou de árvore de cobertura mínima. Qual é a ideia? Qual é a ideia de você usar a abordagem de cobertura mínima para resolver problemas? A gente até fez um exercício aí daquela questão das tabelinhas com as pontes, né? Que precisava verificar a distância entre as ilhas tal, e verificar quais pontes seriam construídas em função do custo que essas pontes representam. Então, o que eu quero com isso? Eu quero eliminar desse grafo, ou desse mapa, podemos encarar isso aqui como um mapa, eu quero eliminar desse mapa aqui redundâncias. O que são redundâncias? São ciclos, né? Eu tenho uma série de ciclos aí
nesse grafo. E o que eu quero? Eu quero eliminar os ciclos, né? Eu quero tirar daqui as arestas, na verdade, que estão formando ciclos. Só que quando eu estou atrás do árvore de cobertura mínima, obviamente que eu preciso reduzir o custo final desse grafo, desse mapa. E o que é o custo final desse grafo? É a soma dos valores das arestas, dos links. Então, claro que o meu objetivo aqui é eliminar as arestas com maior custo. É isso que a gente quer fazer. Vou voltar a dizer o que eu falei na época que a gente falou sobre a árvore de cobertura mínima. Visualmente, olhando para um mapa ou para um grafo desse tamanho, é muito simples. Visualmente, eu posso olhar ali e tirando ali um a um cada uma das arestas que são mais, que representam um custo maior. Só que, se eu tiver um grafo gigante, ou seja, uma quantidade imensa de vértices e ligações, e não é assim que se faz. Então, o que eu quero nesse exercício? Qual é a ideia desse exercício? É que vocês peguem, por exemplo, lá, a gente viu 2 algoritmos. A gente viu o algoritmo de Kruskal e viu o algoritmo PRIM, né? O PRIM e Yarnik. São 2 algoritmos que estão lá, a gente fez o passo a passo, com os slides, enfim. Pega um dos algoritmos, né? Pega um dos algoritmos e mostra lá a execução do algoritmo passo a passo, como é que ele vai eliminando as arestas para que a gente, no final, tenha um grafo de... uma árvore, na verdade, de cobertura mínima. Então, a ideia desse exercício é olhar lá para os 2 algoritmos, né? Ou, enfim, pega um algoritmo daquele lá, os 2 são muito parecidos, né? Inclusive, a execução dos 2 algoritmos são parecidas. Pega um dos algoritmos, aplica em cima desse grafo, mostra, a ideia é mostrar o resultado, ou seja, como é que o grafo ficou depois da aplicação do algoritmo, né? Sem as arestas de redundância. Né? É uma árvore, né? Que a gente falou, no final fica uma árvore. E mostrar o custo que foi obtido, ou seja, aquelas arestas que sobraram no grafo, somando os custos daquelas arestas, qual é o valor do grafo. E notem, a gente está atrás da cobertura mínima, ou seja, o menor custo possível, né? Eliminando as arestas que são de maior valor. Mas para isso eu preciso aplicar o algoritmo. Tá? Não é interessante que você venha aqui e diz, eu vou sacar fora, por exemplo, a aresta que está ligando ali o vértice C com o G, porque o custo dela é 8, e eu estou olhando aqui, é o custo maior que tem, então eu vou tirar fora isso. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o algoritmo chegue à mesma conclusão. Então, vamos fazer um passo a passo da execução do algoritmo, e aí mostra o resultado final. Então, basicamente, a gente tem esses 3 exercícios. São 3 exercícios, bem completinhos, inclusive, para cada um dos assuntos que a gente abordou no terceiro bloco dessa disciplina. Qual é a minha intenção nisso? Isso é importante. A minha intenção é já preparar, porque a última avaliação, a terceira, vai ser basicamente isso que a gente está falando hoje aqui, né? Vamos sacar 3 problemas aí de cada um dos assuntos que nós vimos nesse último bloco aí da disciplina e eu vou pedir para vocês resolverem, tá? A intenção nessa aula é isso. Não vale a pena hoje inserir aqui mais um conteúdo, para a gente levar mais um conteúdo para lá, até porque a quantidade de assuntos que deveriam ser cobertos na ementa, eles foram cobertos, inclusive eu passei um pouquinho a mais, porque essa última parte de grafos aí não estava previsto, a gente ia fazer isso mais lá na frente. E até para a gente deixar bem claro, vocês estão lembrados que no início do semestre, eu até falei que a gente ia fazer essa disciplina uma disciplina mais prática. Em função de todos esses problemas que ocorreram, enfim, eu achei melhor não fazer prática usando... Até que a gente poderia ter feito prática usando aqui a plataforma, não teria problema nenhum, todo mundo instalava lá, a gente ia executando junto. Mas surgiu a possibilidade, já faço agora acho que 2, 3 meses, o Nassim conversou comigo e me falou que há uma disciplina que seria oferecida, agora não me lembro se vai ser na fase de vocês, da próxima agora, enfim, que é uma disciplina que vai ter essa ideia de praticidade aqui, envolvendo esses problemas que a gente abordou aqui na disciplina de SAD. Então, já que vai haver uma disciplina só prática, a gente pode abordar todos esses assuntos novamente, não dessa mesma forma, mas fazendo só a prática da disciplina. Então, na verdade, é isso. O que a gente tem hoje
é a parte dos exercícios, tá? Eu vou publicar isso aqui agora na sequência lá no ambiente virtual. Isso aqui vocês não necessariamente precisam me mandar isso aqui, eu vou deixar aberto lá na plataforma, obviamente, para vocês postarem lá, até para ficar documentado, mas eu vou deixar isso aberto aqui durante a semana toda. Isso aqui é uma forma de a gente exercitar. E claro, mais uma vez, por favor, qualquer dúvida, entre em contato para que a gente consiga esclarecer as dúvidas e não ter problema lá no final. E aí, pessoal, entenderam os exercícios? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Tudo beleza, então? Então é o seguinte, já vou deixar lá para vocês, vocês podem aproveitar até o tempo aqui da aula, inclusive, para começar a fazer, enfim, e aí pegue um tempo de vocês aí para ver quando é que é mais conveniente para vocês executarem